Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar uma palavra de Deus com você. Uma palavra que, sem dúvida nenhuma, é uma continuidade, uma expressão daqueles que têm uma aliança com Jesus. Uma palavra também motivada, inspirado, sabendo aquilo que espera por nós, logo no próximo final de semana, onde todos nós como igreja participaremos da nossa conferência de adoração. E crendo na importância desse momento e na relevância dessa mensagem, desse conteúdo, eu queria falar com você sobre adoração. E a pergunta que eu faço para você, para levá-lo aí a refletir é: você é um verdadeiro adorador? Quando esta palavra vem à sua mente, um verdadeiro adorador, você se encaixa, você se qualifica, você se coloca e responde a Deus: Deus, eu sou um verdadeiro adorador, eis-me aqui. A palavra de Deus fala que tem um tipo de pessoa que Ele procura. Um tipo de pessoa que Ele quer encontrar, e esse tipo de pessoa é um verdadeiro adorador. E para te ajudar a responder, para te ajudar a se avaliar, eu queria falar com você também algumas características desse verdadeiro adorador. E para te levar nessa reflexão, queria que nós lêssemos um trecho da palavra de Deus que está em João, no capítulo 4, no verso 20 ao verso 24. São 5 versículos, e por 7 vezes é mencionado este termo adoração. E eu queria que você lesse em oração, em espírito, pedindo ao Senhor para revelar para você características desse verdadeiro adorador. E te impulsionar e te conduzir a, de fato, se adequar, se assim for necessário, a se posicionar como um verdadeiro adorador. E diz assim então a palavra de Deus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Põe a mão no seu coração e pede para Deus falar com você. Faz a sua própria oração. Fala: Deus, me revela a sua palavra, fala comigo, ministra ao meu coração. Pai, esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor. Fala, ministra, cumpra o propósito da tua palavra sendo liberada aqui nessa manhã, que todos tenham a revelação e possam assim ser encontrados como o Senhor, como verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém? A primeira afirmação que eu quero te fazer, com toda convicção, fundamentado na palavra de Deus e como aquele que no íntimo do meu espírito eu percebo isso, eu afirmo para você: você foi criado para adorar a Deus. Você foi chamado, há um chamado de Deus
no seu interior, no seu íntimo, Ele colocou, que te impulsiona a um impulso de adorador, que Deus, quando criou o ser humano, quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, para ter relacionamento com Ele, para viver com Ele, Ele colocou dentro de cada um de nós um impulso para adorá-lo. A palavra de Deus tem inúmeros versículos que nos afirmam isso, e eu fico aqui querendo discorrer com você inúmeros deles, mas eu quero ler 2 deles aqui, para te dar ainda mais essa convicção, e um deles está em Apocalipse capítulo 4, verso 11, quando diz assim: Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas foram criadas. O nosso Deus, Ele criou tudo, e tudo que Ele criou tem um propósito de agradar a Deus. Um outro texto da palavra de Deus, em Isaías 43, verso 7, e é um texto que fundamenta muitos estudiosos para dizer que o propósito fundamental do ser humano é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. E diz assim, então, o texto da palavra de Deus, Isaías 43, no verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, os formei e também o fiz. Nós fomos projetados e criados para glorificar a Deus. Você carrega dentro de você, desde o seu nascimento, aliás, desde quando foi gerado no ventre da sua mãe, porque a palavra de Deus diz no Salmo 139 que foi Ele mesmo que te criou, Ele mesmo que te teceu, Ele te projetou no ventre da sua mãe, e Ele põe dentro de você o que Ele já tinha colocado no primeiro homem, no primeiro ser humano criado, um impulso para adoração. E quando eu olho para a nossa terra, uma terra que tem 7 bilhões de pessoas, quando eu olho para o povo cristão, um povo que de certa forma afirma que conhece a Deus, que tem uma experiência com Deus por meio de Jesus, que são cerca de 2 bilhões, eu fico me perguntando, onde estão os verdadeiros adoradores? Me intriga pensar que em 2 bilhões de pessoas, se a gente der um zoom aqui para Belo Horizonte, aliás, para dentro desse prédio, vamos arredondar e vamos dizer que aqui nós temos 2.000 pessoas, tantos afirmando uma aliança com Jesus. Me intriga, lê um trecho da palavra de Deus que diz que o nosso Deus procura, há um tipo de adorador que Ele procura por verdadeiros adoradores. Eu preciso procurar uma garrafa de água? O que você acha? Eu preciso procurar? Eu não preciso procurar para uma garrafa de água, porque está na minha frente. Eu bato o olho, eu logo encontro, mas talvez, se eu quiser tomar uma Coca-Cola, será que tem uma latinha de Coca por aí? Eu preciso procurar. Então me intriga pensar que o nosso Deus, Ele procura por um tipo de adorador. Se Ele procura é porque de certa forma não está tão fácil de encontrar esse tipo de adorador, esse tipo de pessoa que foi projetado na sua origem para adorar a Deus. E ao ler esse texto da palavra de Deus, eu queria destacar, aquilo que Deus me levou a refletir. Por quê? Porque algumas pessoas que têm todo o potencial para ser um adorador, cumprir o propósito de Deus, viver uma vida que exala o bom perfume de Cristo, que põe um sorriso no rosto do Pai, tem sido difícil de ser encontrado. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, que de certa forma impede o nosso Deus de encontrar um verdadeiro adorador. E ao mesmo tempo mostra para nós, tudo que eu vou dizer, mostra para nós o caminho de um alinhamento para a nossa vida, para sermos encontrados por Deus como verdadeiros adoradores. A primeira razão, Deus coloca em nós um impulso adorador. Deus coloca em nós um chamado para adoração. Há uma inclinação do nosso coração de nos voltarmos para Deus, de ansiarmos pela presença dEle, mas quando Ele
não é o foco, quando ele não é o centro, quando ele não é o objeto, quando ele não é a prioridade, o ser humano, infelizmente, coloca um substituto. Então tem pessoas que não podem ser encontradas já de uma maneira clara. Por quê? Porque tem colocado outro, ou outra, ou coisas, ou projetos, ou sonhos no lugar do único que é digno e daquele que deve ser adorado, o nosso Deus. E a pergunta que fica para você nesse primeiro tópico é uma avaliação. Eu tenho colocado outra coisa, outra pessoa, um objeto, um sonho, um projeto no lugar de Deus? Quando você entende que é criado para glorificar a Deus, que é projetado para louvar a Deus, eu pergunto para você, no seu dia a dia, na sua semana, hoje, você pensa em agradar uma pessoa? Você pensa no que ela vai pensar? Você pensa no que ela vai te responder? Ou você pensa no que Deus tem a dizer? O que Deus tem a dizer a respeito dessa decisão que eu vou tomar? Muitas vezes é sem perceber. Porque Deus, ele não quer ser um momento na sua vida. Ele não quer ser parte da sua vida. Ele quer ser o centro, o alvo, o anelo, o anseio da sua vida. Então, não estou dizendo que tem pessoas que criam um pedestal e adoram outras pessoas, ou se colocam nesse pedestal e se adoram. Mas, nas sutilezas e nas pequenas coisas, nas suas decisões, nas escolhas, nos pensamentos, nas respostas, muitas vezes o propósito fundamental é eu mesmo. Tem pessoas que, de uma certa forma, com as suas atitudes, pensam que os anjos, e às vezes até o próprio Deus, está à sua volta. E todos os seus desejos devem ser atendidos por essa comitiva celestial. A grande realidade é que quando nós somos alcançados por Deus, entendemos a essência da nossa vida, nós nos viramos diante dele, nós nos prostramos diante dele, então nós nos curvamos a ele. Por isso, nós reconhecemos Jesus em primeiro lugar como nosso Senhor, como dono da nossa vida, para depois ele se tornar e se concretizar e materializar a salvação que ele nos proporciona. Então nós temos que avaliar se nós mesmos não temos tomado o lugar de Deus. Tem gente que começa a namorar, e o namorado, a namorada toma o lugar de Deus. Os filhos, inconscientemente, passam a tomar no coração da mãe, nas decisões, o tempo inteiro em agradar o filho, e às vezes vai dar uma resposta. Se ele deve ou não deve ir num determinado lugar, se rola ou não rola ter uma determinada companhia, se é adequado ou não, pense em agradar o filho e não em agradar a Deus, naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que é a vontade de Deus revelada, naquilo que é a atitude do pai. Embora às vezes contrarie o filho, vai pôr um sorriso no rosto de Deus e tem uma aprovação do céu. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida em que Deus é o nosso objeto de adoração. E isso, sem dúvida nenhuma, vai repercutir em todos os nossos esforços direcionados em Deus. É aquele que ocupa a nossa mente, é aquele que é dono da nossa energia, dos nossos esforços, da nossa dedicação, que tem a nossa prioridade. Então, em primeiro lugar, um verdadeiro adorador, ele tem Deus como objeto, como centro da sua adoração. Você tem Deus como centro da sua adoração? Talvez, enquanto mesmo eu prego, enquanto a palavra de Deus é liberada sobre a sua vida, você já pode ir tomando decisões e fazendo alinhamentos internos e dizendo: Deus, me perdoa por ter feito isso, por ter colocado esse plano, me perdoa por ter colocado o dinheiro como objeto da minha vida. Na palavra de Deus, dinheiro tem D maiúsculo. Por quê? Porque é como um Deus e não tem como servir a dois senhores. E você então já faz um alinhamento no seu coração, sabendo que o verdadeiro adorador, ele direciona o seu impulso de adorar a Deus exclusivamente ao seu Senhor. Segundo lugar, olha o que o texto diz aqui,
nessa conversa de Jesus com a samaritana, em João no capítulo 4, o versículo que nós lemos, no número 20, o primeiro, quando a samaritana, ela diz para Jesus, assim, estavam ali naquele poço estava a samaritana, então chega Jesus, inicia um diálogo com ela, e nesta conversa então, ela diz para Jesus, os nossos antepassados adoraram neste monte. É aqui, Jesus, que é o local de adoração. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o local onde deve se adorar. Então os samaritanos dizem, é aqui, é em Gerizim, é no Monte das Bênçãos, é neste local que os nossos antepassados adoraram, está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 11, Deuteronômio 27, quando fala deste monte, então ela diz, é aqui que é o local de adoração, mas vocês estão dizendo que é lá em Jerusalém. Os judeus diziam que o local da adoração era ali onde o rei Davi instituiu como, de certa forma, a sede do governo de Israel. Então era uma disputa, é aqui, é ali, onde que deve se adorar? E Jesus então, ele dá uma resposta, quebrando os paradigmas, mostrando a característica de um verdadeiro adorador, quando ele diz, o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito. Ou seja, o local da adoração não é o que determina se você é um adorador, não é o fato de você estar num local para você adorar. A verdadeira adoração não depende de um local. Tem pessoas que devem, sem dúvida nenhuma, ir para a célula com todo entusiasmo e ali na célula desfrutar, naquela reunião de célula, de um momento de adoração. Tem pessoas então que vêm aqui para essa reunião e colocam este prédio, esse local, como o local da adoração. Eu não tenho dúvida, que é um local projetado, preparado para você ter uma experiência com Deus, para você direcionar toda a sua energia, o seu direcionamento aí de adoração a Deus. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que o local não é o mais importante. Porque Deus nos deu um espírito, e esse espírito que Deus nos deu, ele é para nos conectar com o mundo espiritual, ele é para nos conectar com Deus. Então eu posso adorar a Deus aonde eu estiver. E esse é o verdadeiro adorador, porque tem pessoas que só adoram em um determinado local. Só adoram a Deus quando participam de uma reunião solene, sagrada, e estão em um local sagrado. E o que Jesus está querendo dizer aqui para nós é, você é um verdadeiro adorador? Então você não deve limitar sua adoração a uma reunião. Você deve adorar a Deus aonde você estiver. Você deve adorar a Deus na sua casa. Você deve adorar a Deus no seu carro. Você deve adorar a Deus no seu ambiente de trabalho. Você deve adorar a Deus enquanto está fazendo compras, enquanto está numa reunião de negócio para tomar uma decisão. Você deve adorar a Deus em todos os lugares. Isso não significa que para você adorar a Deus, você tem que estar cantando em todos os lugares. Porque tem gente que já pensa que a adoração está ligado à música. Ou a adoração está ligada até mesmo a um estilo musical. E tem gente que diz assim, não, eu não gosto muito dessa música alta. Eu não gosto muito dessa música agitada. Eu prefiro aquele estilo de música de adoração. E acha que a adoração é um determinado estilo musical. Só que quem criou o estilo musical foi Deus. E Ele criou todos os estilos musicais. Então o que faz de uma música ser de adoração não é um estilo musical, é o conteúdo
daquela música. O que faz de uma música consagrada é o conteúdo dela. E o que faz se tornar uma adoração é aquele que canta, quando canta de coração, quando envolve o seu espírito. Então, a adoração não é um estilo musical. E a adoração também não é a música. Não foi um momento que nós tivemos aqui antes da ceia, antes da palavra, que foi um momento da adoração. Neste culto, todos os momentos são momentos de adoração. Quando você cumprimenta uma pessoa, quando você canta uma música, quando você dá um dízimo, quando você ceia, até mesmo quando você recebe a palavra em adoração a Deus. Agora, a adoração a Deus não é apenas essa reunião. A adoração a Deus, ela deve extrapolar sua reunião de célula. Ela deve extrapolar essa reunião. Por quê? Porque a adoração não é parte da vida. A adoração é a própria vida. Você não diz assim, não deveria, eu entendo, porque você está se alinhando ali diante de Deus, mas não deveria dizer, eu vou entrar na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que você carrega a presença de Deus. Ela já está dentro de você, e a palavra de Deus diz no Salmo, que nós devemos, Salmo 105:4, viver na presença de Deus. Eu não preciso ir à igreja para adorar. Aliás, a palavra de Deus diz, e ela nos dá todo embasamento, que nós somos a igreja, nós vivemos como igreja. Então, a verdadeira adoração, ela pode até incluir elementos, ele deve também acontecer na célula e numa reunião, mas ela não é determinada por um local. Você deve adorar a Deus em todos os lugares. Você deve viver um estilo de vida como um adorador. E tem pessoas que, ainda que aqui nessa reunião tem um momento de emoção, ainda que aqui nessa reunião percebam um arrepio, quando está cantando uma música, percebe uma emoção tomando conta, percebe algo diferente, e ela pode ter a impressão de que ela é um verdadeiro adorador, porque ela teve uma experiência de adoração, mas o fato é que Deus, ele vai olhar lá para dentro de você. Ele vai olhar para as suas atitudes, para o seu dia a dia, para o seu estilo de vida. Então, se você quer ser encontrado como um verdadeiro adorador, sem dúvida, nos momentos de reunião você deve adorar. Mas a sua adoração deve extrapolar essas reuniões. Davi diz no Salmo 134, verso 1, darei graças ao Senhor o todo o tempo. Minha boca sempre o louvará. Um versículo que revolucionou minha vida, 1 Coríntios 10, 31, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, a palavra quer e qualquer demonstra para nós que as atividades são ilimitadas, mas o propósito é um só. Qual é o propósito? Qual é o alvo? A glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, ou seja quem você for, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, senhor, senhora. Independente de onde você estiver, seja aqui, seja no seu prédio, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Independente das circunstâncias, seja boa, seja ruim, seja fácil, seja difícil, fazendo qualquer coisa, o propósito é a glória de Deus. O propósito é adorar a Deus. Salmo 103, verso 3 diz, do nascer ao pôr do sol, do abrir ao fechar de olhos. Romanos 11, 36 fala, porque dele, por ele e para ele, fala de novo, são todas as coisas.
são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Esse é o nosso próprio, é em tudo que nós formos fazer. Então a realidade é que cada atividade da nossa vida pode ser transformada num ato de adoração. Quando ela é realizada para o louvor de Deus, quando ela é realizada para a glória de Deus. Martim Lutero chega a dizer que um ordenhador de vaca pode adorar a Deus ao tirar leite. E o convite de Deus para você aqui nessa manhã, ao se posicionar como um verdadeiro adorador, é colocar Ele no centro, mas é também direcionar todas as suas atividades na sua vida com o propósito de glorificar a Deus, adorar a Deus. Léo, como é que eu posso fazer isso? Dica número 1 para você: ame a Deus de todo o seu coração. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, sem dúvida, as suas atitudes vão direcionar para a glória de Deus. Porque quando você ama alguém, e ainda você põe todo o seu coração, não tem como você amar uma pessoa e não investir tempo com essa pessoa. Não tem como você amar essa pessoa e não priorizar essa pessoa, e não fazer loucuras para essa pessoa, e não falar dessa pessoa. Então o fato de você amar a Deus de todo o seu coração vai te colocar numa posição de adorador. Segunda dica que eu dou para você é para adorar a Deus nas suas pequenas atitudes, nos detalhes da sua vida. Confie em Deus em tudo. Quando você deposita sua confiança em Deus, sem dúvida nenhuma você adora a Deus. Por quê? Porque quando você termina um relacionamento, ao invés de falar mal da pessoa, ao invés de virar as costas para Deus, ao invés de murmurar, o que você faz? Você confia. Vem cá, João Marcos, me dá uma palhinha aqui. Canta para mim aquela música. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E se eu passar pelo vale, eu vou saber que o Senhor está comigo. Quando vem uma enfermidade na sua vida, o que você faz? Você confia em Deus. Então quando você está com uma enfermidade, você pode adorar a Deus, demonstrando a sua confiança nele. Quando vem uma crise financeira, você perde um emprego, você pode adorar a Deus confiando nele. E quando essas circunstâncias ruins acontecem na sua vida, e você pode então, no íntimo do seu coração, às vezes nem cantar, mas meditar e deixar remoer lá dentro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, canta para mim esse trecho. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Independente das circunstâncias, o que acontecer com a sua vida, você é um adorador quando você lá no íntimo. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Quando você pode cantar essa canção, independente da situação, você se coloca na posição de um verdadeiro adorador. Então ame a Deus de todo o seu coração. Teus braços é o meu descanso. Confia nele em tudo. Em teus braços é o meu descanso. Pode continuar cantando aí baixinho, que eu quero ministrar mais uma coisa no seu coração. Além de confiar, sabe o que você faz para ser um verdadeiro adorador nas suas pequenas atitudes? Obedeça a Ele em tudo, radicalmente. Quando você obedece a Deus, você está adorando a Ele.
Quando você é colocado em falar a verdade ou a mentira, e você fala a verdade, quando você está falando a verdade, ainda que você não esteja cantando, ainda que você não esteja no prédio da igreja, você está adorando a Deus. Quando você, no momento de tentação, num relacionamento, ainda não é casado, e você se escolhe se guardar sexualmente, e você toma essa decisão, e você refreia, e você fala, acho melhor a gente dar um passinho para trás, sem estar no prédio, sem estar cantando, você está adorando a Deus, você escolhe obedecer a Deus. Você adora a Deus todas as vezes que você obedece uma lei de trânsito, todas as vezes que você submete a uma autoridade, todas as vezes que você diz não para a sua carne e sim para a palavra de Deus, você está adorando a Deus. Você adora a Deus, sabe o que? Quando você pega a sua boca de murmurador e vira ela para o outro lado, e você agradece a Deus. Todas as vezes que você fala graças a Deus, é adoração. Todas as vezes que você fala obrigado Jesus, é adoração. Adoração é gratidão. Todos os dias eu vou tomar banho, eu adoro a Deus. Sabe por quê? Porque eu ligo o meu chuveiro e sai água. E sai água quente. Eu fui fazer missões em Montezuma, Mandaçaia lá no Cafundó de norte de Minas, ali no sul da Bahia, né, pastor Paulo? E aí nós fomos ligar o chuveiro, saíam 3 fios de água assim, um para cada lado. Tinha que tomar banho no balde, 10 dias. Nós fomos dormir no chão, só dormia lá no chão, não tinha nada para dormir. E na primeira noite você vê um escorpião. Quando eu deito na minha cama, é um tal de adorar a Deus. Mas quando você se põe de pé, eu estou vendo a minha irmã ali que adora a Deus, sentada numa cadeira de rodas. E ela tem muitos motivos para adorar a Deus. Por quê? Porque o que ela tinha de mais especial, ela já ganhou gratuitamente, sem fazer nada, que é a salvação. E o nosso corpo exterior aqui, ainda que se corrompa, quando nós chegarmos diante de Deus, ele vai ser glorificado. E nós seremos como ele. Ela tem motivo para adorar a Deus. Mas você tem perna. E pode ficar de pé. E reclama de tantas coisas. Então todas as vezes que você ficar de pé e puder andar, você pode adorar a Deus. Agradecer a Deus. São tantas as minúcias. Sabe como você adora a Deus? Servindo a Deus. Quando você serve a Deus, quando você põe um colete verde, meus irmãos, vocês estão adorando a Deus, sem saber direito, porque está ali servindo, e às vezes pensa que está só envolvido numa atividade, mas é pura adoração. Quando você dá para o próximo, quando você é generoso, ou seja, todas as nossas atividades, toda a nossa vida deve ser direcionada para adorar a Deus. Isso é o que Jesus está falando quando ele diz, não é em Samaria, não é em Jerusalém, ele está dizendo, é em todo lugar, é em tudo que você for fazer, não é um determinado local, não é um tipo de música, mas é um estilo de vida. E eu termino de ler o texto, para a gente concluir cantando aqui uma canção, e fazendo um compromisso diante de Deus para sermos um verdadeiro adorador. O texto que diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Eu não vou discorrer nesse ponto, porque o meu tempo não me permite, mas aqui o que Jesus está dizendo é que existe uma adoração meio esquisita, que é desassociada ao conhecer de Deus. Gente que adora sem conhecer. E esse conhecer é aquele mesmo conhecer que está lá em Gênesis capítulo 4, quando Adão conhece Eva e ela engravida. Você já viu um negócio desse? Você conheceu uma pessoa e ela engravidar? Porque esse conhecer que está falando aqui é de intimidade. Tem gente que adora sem ter intimidade com Deus, sem conhecer a Deus. Uma adoração que ela é fundamentada numa religião e não numa intimidade.
Esse não é verdadeiro adorador, porque adora porque, aliás, eu faço parte de um grupo, eu faço parte da Igreja Batista Central, eu sou evangélico, então eu adoro a Deus, mas o verdadeiro adorador, ele não fundamenta a sua adoração numa religião, mas ele fundamenta numa intimidade com Deus. E por isso você deve avaliar, a sua adoração, ela é religiosa ou é em intimidade? É fruto de conhecer a Deus, não conhecer histórico, não conhecer intelectual, não conhecer de pesquisa, mas um conhecimento experiencial, um conhecimento relacional, um conhecimento de intimidade, é o que está falando aqui. E ele finaliza dizendo, no verso 23, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem gente que não pode ser encontrado como um verdadeiro adorador porque só tem expressão e não tem coração. E o que Jesus está dizendo ali para aquela mulher é que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus. É lógico que ele usa o seu corpo, porque a nossa adoração, ela também é corporal, a Bíblia fala disso. Adore com cânticos, com salmos, com palmas, com várias expressões do nosso corpo. Mas o que Jesus está dizendo é que Deus é espírito, ele é imaterial, ele não tem nem corpo, Deus é espírito. Então a verdadeira adoração não é levantar a mão, não é bater palma, não é ajoelhar. A verdadeira adoração, ela flui do coração, ela é verdade, ela é sincera. Então a verdadeira adoração não é uma expressão. A verdadeira adoração, ela não é uma representação, uma encenação, ela nasce do coração, ela nasce do espírito, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é algo interno que gera algo externo. E o que Jesus está querendo te convidar a ser um verdadeiro adorador, é que não está limitado em fazer algumas expressões, e alguém levantou a mão, eu levanto, alguém abaixou a mão, abaixo, alguém fez isso, eu vou lá e faço, mas é uma adoração verdadeira, sincera, que flui do interior, que flui do coração, que flui do íntimo. Jesus em Marcos, ele diz assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A verdadeira adoração é uma adoração que flui do coração. A verdadeira adoração, ela flui do espírito. Você pode estar quieto, sem nenhuma expressão e estar adorando a Deus. É lá de dentro. Mas a realidade é que não tem jeito, lá dentro mexer. Você ter Ele como seu alvo, você conhecer Ele intimamente, e você não levantar suas mãos diante dEle. Não tem como você ter uma experiência com Ele, um relacionamento com Ele, saber que Ele é o Senhor, saber que Ele é o provedor, e você não se dobrar diante dEle, e você não expressar às vezes um júbilo de aleluia, aleluia, aleluia. Por quê? Porque você não consegue se conter. Mas não pode ter só esse, se não tiver o coração. E Jesus aqui então ele faz um alinhamento. E ele diz, eu estou procurando um povo que não é adorador da boca para fora, é adorador verdadeiro. É aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E essa verdadeira adoração, em primeiro lugar, ela está centrada em Deus. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu te coloco como centro. Ela não depende de uma música, ela não depende de um lugar, ela é um estilo de vida. Fala para o Senhor, eu vou te adorar em todas as minhas atitudes, em tudo que eu fizer, onde eu estiver, na minha casa, porque eu vou pensar no Senhor, como diz Colossenses 3:23, tudo que fizer, eu vou fazer de todo o meu coração como para o Senhor e não para os homens. A verdadeira adoração, em terceiro lugar, ela se baseia num relacionamento pessoal com Deus, não uma religião, mas é intimidade, é relacional.
E a verdadeira adoração, ela é a expressão de algo que flui do seu espírito, de algo que flui do seu coração. Eu quero então te convidar aqui nessa manhã a fazer uma aliança com Deus, dizer para Ele: Senhor, ó, eu tô me levantando aqui como um verdadeiro adorador. Senhor, eu vou voltar para casa, mas eu não vou esperar minha reunião de célula chegar, eu não vou esperar uma música tocar, eu não vou esperar eu voltar no culto a semana que vem, porque eu vou te adorar voltando para casa, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nos meus pensamentos, nas minhas decisões, em tudo que eu fizer. Minha boca vai ser uma boca que adora, que agrada. Eu vou confiar, eu vou obedecer. Você dizer para o Senhor: Senhor, eu não vou basear no que me contaram, eu vou ter intimidade com o Senhor, eu vou passar tempo com o Senhor, eu vou conversar com o Senhor, eu quero fundamentar a minha adoração num relacionamento verdadeiro. Você dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda todas as vezes a sondar meu coração, a fluir numa adoração lá de dentro, que não seja só uma expressão, mas que seja de todo o coração. Você pode ficar de pé e assumir, e falar para o Senhor: Senhor, passa os seus olhos aqui, Senhor, e me encontra como um verdadeiro adorador. Eu quero ser encontrado, Senhor. Eu vivo pra te Fala para o Senhor. Se você puder, põe a mão no seu coração, mais uma vez, reafirmando a sua aliança com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu vivo para te adorar. Senhor, Tu és o centro da minha adoração, o meu alvo. Senhor, eu vou te adorar como um estilo de vida, em tudo que eu fizer, não apenas num lugar, mas em todos os lugares. Senhor, a minha adoração é fundamentada em intimidade contigo. Não é por fazer parte de uma religião, mas é porque eu te conheço e me comprometo a te conhecer cada vez mais. Senhor, eu me comprometo em agir não em meras expressões, não por meio de uma expressão eu te adorar, mas te adorar em verdade, em espírito, do fundo do meu coração. Eu me posiciono, Pai, como um verdadeiro adorador. Que o Senhor me encontre e que a minha vida cante ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é um verdadeiro adorador? É. Você se alinha diante de Deus como um adorador? Então deixa eu te dizer uma coisa: se você é um adorador, deixa eu te dizer, sexta-feira começa a sua conferência, é a sua. Sábado é a sua conferência, vai ter o seu workshop, é o seu tempo de oração. Domingo pela manhã e domingo pela noite, não é uma escolha, é a sua conferência. Deus